Oi, 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 povo abençoado. Que Deus nos abençoe grandemente. Começar o vídeo já abençoando as nossas vidas. Que Deus nos abençoe grandemente. E hoje eu vou contar uma parte do meu testemunho. Como eu saí de Sergipe para Minas Gerais com duas crianças. Eu me separei e fiquei na casa dos meus pais. Aí isso aí vai ser tema para outro vídeo, relatando como foi toda essa situação. Mas hoje eu vou falar como eu saí de Sergipe para vir para Minas Gerais com duas crianças. Quando eu me separei, eu morava numa cidade interior de Sergipe. E aí eu já estava querendo, mesmo quando eu estava casada, eu já estava querendo ir para a capital porque eu morava na capital. E aí, quando foi na pandemia, eu fiquei no apartamento com duas crianças, então assim, foi muita loucura. E aí minha mãe morava na cidade do interior. Aí eu disse, não, eu resolvi morar lá. E também porque eu já não estava bem no casamento. Então, é, eu fui morar lá nessa cidade. Como falei, eu vou contar no meu outro testemunho, que isso faz parte já da separação. Eu ia morar nessa cidade do interior também. E aí fiquei lá morando e eu estava casada ainda. E aí quando foi, eu disse, eu quero voltar a morar na capital. Só que aí foi que eu me separei, aconteceu tudo e fiquei na casa da minha mãe, eu e os meus filhos. E nisso foram 6 meses que a gente ficou lá. E nesse período, não, 6 meses não, peraí, foi 1 ano e 6 meses. Aí eu, eu passei os primeiros 6 meses, né? Porque quando ele foi embora, ele foi fazer um concurso, eu fiquei lá na casa da minha mãe. 6 meses que a gente era para ir embora no final do ano, e não ocorreu. Então, assim, eu passei na casa de minha mãe mais 1 ano. E nesse 1 ano, eu fiquei em consagração junto com minha mãe. A gente começou a orar. A gente orava, jejuava. E eu dizia, Senhor, eu quero viver algo novo. Eu quero ir para uma cidade, porque na igreja, né? Que fala igreja, mas a igreja somos nós. Na localidade que eu frequentava, não tinha criança. E eu disse, Senhor, eu quero que os meus filhos, eles congreguem em um grupo cristão normal. E aí comecei a orar. Eu queria mudar também minha vida. Eu queria mudar. E nisso eu comecei a orar. Eu e minha mãe estavam orando, jejuava, se consagrava. Foi uma fase muito boa, muito assim, de intimidade com Deus. E as experiências servem para a gente se aproximar mais de Deus, ter profundidade. E aí, quando foi meu cunhado, que mora aqui em Minas Gerais, ele falou assim, venha pra cá, venha pra cá. Aí eu disse, não. Aí eu, assim, né, achei que fosse até, ele fala brincando. E aí ele persistiu, venha pra cá. E aí eu falei com minha irmã, né. Aí minha irmã disse assim, tudo bem, venha. Só que eu disse assim, olha, vamos ficar em oração pra ver se realmente fica no coração dele isso. Porque pra eu vir pra aqui, no primeiro momento eu tenho que ficar no apartamento deles. Porque não tinha nada certo, não tinha nada certo. Emprego, não tinha a moradia. E aí eu fiquei, né? E minha irmã mais nova, ela também tava pra vir. E nisso ela tava ainda se decidindo se vinha ou não. E aí ela pegou e decidiu vir. Aí eu falei assim, olha, a minha irmã mais nova, se você for, porque eu vim pra ficar na casa da minha irmã mais velha. E aí eu falei pra minha irmã mais nova, se você for, se você quiser, e com a permissão de Deus, a gente vai e a gente aluga o apartamento, porque sabe, né, que aqui tudo é caro, assim, aluguel pra eu poder trabalhar e arcar com tudo. E até mesmo pela questão da pensão, ainda não estava nada resolvido. Eu ainda não tinha entrado na justiça para a questão de divórcio, de pensão.
E aí foi quando chegou o final do ano. E nisso, assim, o Senhor, se for da tua permissão, que o Senhor abra as comportas. E aí meu cunhado, ele tava ainda decidido que nós vimos, né? Porque uma coisa assim, a gente vem morar na casa da sua irmã. Mas aí tem o seu cunhado, que vai com mais duas crianças. E sabe, crianças, elas acostumadas a morar em casa, e brincam, e jogam bola, e de repente ficar em um apartamento é complicado. Principalmente eles que não tinham criança ainda. E aí minha irmã ficou grávida e eu disse, e agora, Jesus amado? Será se vai rolar ainda? E eles permaneceram firmes. E nisso aí eu vejo a mão do Senhor. Eu vejo a mão do Senhor porque minha irmã, mesmo grávida, assim, mas ela tem um coração, assim, maravilhoso, um coração gigante. E, e assim, graças ao Senhor pela minha família, porque, graças ao Senhor, porque nesse período de separação você fica meio que assim, meio sem norte, porque também eu não trabalhava, eu dependia totalmente financeira dele. E eu, meu Deus, como é que vai ser agora? E eu sei que minha irmã, mesmo assim grávida, nos acolheu na casa, no apartamento dela. Ficou eu, os meus dois filhos e minha irmã mais nova. E aí, quando eu vim pra aqui, muitas pessoas não acreditavam que eu vinha, que eu ia ter coragem de sair de Sergipe com os meus dois filhos. As pessoas não acreditaram que eu ia ter essa coragem, porque não tinha nada certo. Eu não tinha moradia certa, eu não tinha emprego certo. E aí, quando chegou o final do ano, tudo cooperou para eu vir para aqui. Então, assim, o Senhor, ele realmente, ele mudou a minha história. E a gente precisa ter a questão de estar sendo sensível para obedecer o falar de Deus, para a gente ser direcionada. E foi muito bom essa questão de me mudar do estado, porque a questão da minha separação, eu superei muito rápido, eu não fiquei sofrendo muito, mas foi muito bom, porque você muda todo o seu contexto de vida. Você é como se, é um recomeço. Então assim, foi uma bênção. E aí quando eu cheguei aqui, na primeira semana, tinha uma mercearia aqui da esquina da casa da minha irmã. E aí a minha chefe disse, venha, se você quiser. Aí eu fiz experiência e é onde eu trabalho hoje. Surgiram outras oportunidades, porém os meus filhos, eles precisam de mim. Não teria como eu trabalhar e também deixar a minha irmã o dia todo com os meus filhos. Porque também eu amo cuidar dos meus filhos, eu gosto de estar em casa, de estar acompanhando os meus filhos. E, é assim, uma benção. O Senhor preparou cada detalhe. E esse foi meu testemunho de como eu mudei de Sergipe para Minas Gerais. Depois eu vou contando tudo como aconteceu, vou contar sobre a questão do divórcio. E uma coisa que eu digo, nós temos um Pai Celeste que cuida de nós. E se a gente tiver o coração voltado para Ele, Ele nos honra. Porque Ele tem um caminho bom, perfeito e agradável para cada um de nós. Só que as nossas escolhas nos levam para esse caminho, ele ser mais longo ou até a gente nem chegar nesse caminho, por nossa desobediência. E assim, eu só tenho que dar graças a Deus, porque o Senhor, Ele me deu a força, a verdade é que Ele me deu a força, Ele me deu a coragem. E até hoje, tem momentos que eu me encontro aflita, e tinha até um versículo assim que muitas vezes anda aflita como se não tivesse nenhum pastor. E eu disse, Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nesse Deus eu tenho confiado. Sabemos que Satanás, ele quer abrir as brechas para a gente duvidar, para a gente desanimar, porque isso vai ocorrer. Você ser mãe solo, você encabeçar uma casa com duas crianças,
Não é fácil, mas também não é impossível. Se nós dependemos de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. E eu digo para vocês que não existe nada melhor do que nós temos uma rede de apoio. Graças a Deus por minha família. Eu sou infinitamente grata pela minha irmã mais nova ter também aberto para a gente morar juntas, porque também ela abdicou dela morar sozinha, dela estar tranquila, dela estar em paz, por dividir o apartamento comigo, porque ela poderia muito bem querer estar sozinha, sem ninguém. Porque 2 crianças, né, no apartamento. Então, assim, eu só tenho que dar gratidão a Deus por minha família. E é isso que eu, a cada dia, quero inculcar nos meus filhos. É um amor, é a unidade, é um cuidado do outro. Porque, no fim, a gente vai ter nossa família, a gente vê que a iniquidade está aumentando. Então, isso não tem sido investido nas famílias, porque não tem um pai, não tem uma mãe presente, só vive cansado. Enfim, eu já estou mudando de assunto, já estou entrando em outro assunto. Esse foi meu testemunho e espero que tenha edificado a sua vida, que tenha dado um pouco de ânimo e que Deus te abençoe. Você que é mãe solo, você que é mãe solo, Deus, ele diz que ele é nosso marido. Deus diz que ele é nosso marido. Então, vá atrás desse marido, porque ele é bom, ele é perfeito, ele é provedor. E creia que ele está cuidando. Ele está cuidando em detalhe. Só que nós precisamos estar atenta e ser obediente. Que Deus abençoe sua vida.